Olá! Começa agora mais um bate-papo jurídico pela Local TV, canal 25 da NET. Hoje iremos abordar mais 2 assuntos e junto comigo a doutora Simila. Olá, Simila! Olá, doutora. Obrigada pelo convite, por estarmos aqui para esclarecer as dúvidas da população que nos enviam por e-mail. Bom, o tema de hoje escolhido diz respeito ao término das férias, especialmente. Então, as pessoas trazem, além de boas histórias, também trazem alguns infortúnios, como, por exemplo, o extravio de bagagem, o dano ou violação à bagagem. Também vivenciam atrasos, cancelamentos de voo e até overbooking. O overbooking, ele diz respeito quando a companhia aérea ela vende mais bilhetes do que a aeronave comporta. Então, a pessoa simplesmente não embarca na aeronave. E isso também dá direito às pessoas reclamarem perante a companhia aérea. E também vamos esclarecer as dúvidas da população para que as pessoas conheçam os seus direitos e os procedimentos adequados a tomar quando tiverem frente a esses infortúnios. Então, estamos aqui para esclarecer as dúvidas dos passageiros quando se depararem com esse tipo de situação, para que porque se estiverem desinformados, eles acabam sendo lesados no seu direito e acabam não pleiteando a indenização perante a companhia aérea. Então, a companhia aérea, ela tem o dever, ela tem a responsabilidade contratual de manter a bagagem do passageiro íntegra desde o momento em que ela é despachada até o momento da entrega, na hora e local adequados. Se isto não ocorre, a companhia aérea tem a responsabilidade objetiva de indenizar o passageiro. Então, muitas vezes as pessoas não sabem o que fazer quando do extravio, quando do dano e da violação da bagagem. Então, nós estamos aqui para esclarecer essas dúvidas. Que ótimo, é um excelente assunto. Ainda mais terminando realmente as férias de julho. Exatamente. Né? Muita gente em aeroporto, exatamente. Não só voo nacional, como internacional. E eu acredito que nos internacionais é onde mais acontece o problema, né? Também. A reclamação de extravio, danos e violação à bagagem é o segundo ranking de reclamação fora o tratamento com os passageiros. Falta de educação dos funcionários da companhia aérea para os passageiros é o primeiro ranking em reclamação das companhias aéreas. E o extravio, a violação e o dano à bagagem é o segundo ranking mundial de reclamação. Então, estamos aqui para esclarecer essas dúvidas da população. Que ótimo! Eu vou falar um pouquinho de um direito muito antigo, que é o direito de propriedade, que no começo do agrupamento, né, das pessoas, ele ocorria de forma coletiva, não existia essa propriedade individual, como nós conhecemos hoje. Pouco mais para frente, na Idade Média, época de feudalismo, era medieval, o feudo era muito confundido até com parte política, né? Era no feudo que se decidiam muitas coisas. O Estado não era formado de uma certa forma. E somente no Código de Napoleão, bem para frente disso, é que foi definida a propriedade como ela é vista hoje. Então, falando um pouquinho de propriedade e formas de adquirir a propriedade e de perda dela, é que nós vamos tratar nas próximas perguntas. Ok, doutora, muito interessante esse assunto também. Então, agora vamos chamar o intervalo
e responder as perguntas que serão enviadas por e-mail. Voltamos já já. A minha casa... A minha casa. A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora pra ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Bem-vindo ao UP. O mundo que você quer começa no lugar onde você vive. Em um loteamento residencial inovador, o melhor da tecnologia, da arquitetura e da sustentabilidade para você e sua família viverem com qualidade e modernidade. No UP, todas as áreas comuns têm inovações exclusivas. Tudo isso aqui na rodovia João Leme dos Santos, a 5 minutos do Parque Campolim. Deu o up que faltava na sua vida. UP, o futuro começa aqui. Estamos de volta com o programa Bate-Papo Jurídico. Você que está em casa e tem dúvidas sobre qualquer assunto relacionado ao direito, mande para a gente, que nós iremos respondê-los nos próximos programas. E agora, a primeira pergunta que nos foi enviada para a doutora Simila. O que devo fazer se minha bagagem for extraviada? Primeiramente, a pessoa... No local do desembarque, ao verificar que a bagagem foi extraviada, deverá imediatamente procurar o funcionário da companhia aérea. Após conversar com o funcionário da companhia aérea e relatar o fato ocorrido, deve se dirigir ao balcão da companhia aérea e preencher um formulário específico para este caso, que era o Registro de Irregularidade de Bagagem, RIB. Com o preenchimento deste formulário, deverão ser anexados alguns documentos, que é o seu cartão de embarque, o seu comprovante de despacho da bagagem. Para quê? Para que você possa comprovar que a bagagem é sua. Depois que você comprovou, deverá aguardar a companhia aérea entrar em contato sobre o procedimento que está sendo realizado para a busca da sua bagagem. Caso a companhia aérea se recuse a fazer esse tipo de procedimento, fale, não, você não pode preencher esse papel. Às vezes pode acontecer isso. Você deverá se dirigir aos postos da ANAC. Também pode se dirigir às delegacias e ao juizado especial que se encontram dentro dos aeroportos. Se a pessoa desinformada não fizer o preenchimento desse documento imediatamente logo após o desembarque, o passageiro tem o prazo de 15 dias para poder relatar o fato ocorrido à companhia aérea, através de qualquer documento. Pode ser uma notificação, pode ser uma correspondência, desde que informe a companhia aérea. Nós também sugerimos que o passageiro guarde, além do cartão de embarque e o comprovante de despacho da bagagem, os comprovantes de gastos com alimentação, com telefonia, com transporte e hospedagem. Por quê? Porque esses gastos também poderão ser pleiteados perante a companhia aérea. E se a companhia aérea, por exemplo, não der nenhuma informação no prazo estabelecido? O prazo estabelecido são 30 dias da data do desembarque. Se a companhia aérea não informar, o passageiro tem o direito a uma indenização. E se a companhia aérea, no prazo de uma semana, mais ou menos, após esses 30 dias, não pagar o valor da indenização, o passageiro poderá ingressar com uma ação de indenização por danos morais e materiais perante o judiciário, pois a nossa jurisprudência do nosso ordenamento jurídico, ela permite este tipo de ação e normalmente os juízes julgam procedente esta ação. Mas nada devolve aquilo que a gente traz de lembrança, não é? Nada devolve, mas eu acho que nós temos que exercer os nossos direitos,
que muitas vezes são violados e a população desinformada não vai atrás dos seus direitos. Vamos para a próxima pergunta? O que devo fazer se minha bagagem for danificada ou violada? Nesse caso, o passageiro, ao desembarcar, verificou que a bagagem foi violada ou danificada. Imediatamente deverá procurar o funcionário da companhia aérea e relatar o fato. Após o relato do fato ao funcionário da companhia aérea, deverá dirigir-se ao balcão da companhia aérea e preencher este mesmo formulário, que é do Registro de Irregularidade de Bagagem, RIB. O passageiro deverá anexar o comprovante de despacho da bagagem e o cartão de embarque também. Nesse caso, tem um documento a mais que deverá ser anexado, é um boletim de ocorrência. Então, o passageiro deverá se dirigir à delegacia que se localiza dentro do aeroporto ou fora do aeroporto também, formalizar um boletim de ocorrência e anexar a este documento que será entregue à companhia aérea. Agora, se o passageiro verificar que a sua bagagem foi danificada ou violada apenas na sua residência ou no hotel, ele tem o prazo de 7 dias para informar a companhia aérea do fato ocorrido e a companhia aérea também deverá indenizá-lo. No caso do passageiro verificar que houve o dano ou a violação apenas na sua residência ou no hotel, ele tem o prazo de 7 dias para informar a companhia aérea. E o que ele deverá fazer? Ele deverá levar a mala danificada ou violada ao aeroporto, juntamente com o comprovante de despacho da bagagem, que é aquela etiqueta que fica na mala, levar o boletim de ocorrência, para mostrar à companhia aérea que houve o dano. Ele tem que levar a mala. Entendi. Entendeu? É isso. Ele precisa demonstrar. Fora do Brasil, esse tipo de ocorrência imediatamente é ressarcida. Agora, no Brasil, dá um pouco mais de dor de cabeça. E se a companhia aérea não indenizar o passageiro imediatamente como ele deve ser indenizado, também cabe uma ação de danos morais e materiais contra a companhia aérea. Vamos para mais uma pergunta? Caso não possua os comprovantes de pagamento dos objetos extraviados ou danificados, como poderei comprovar os danos? Primeiramente, para evitar maiores transtornos, nós sugerimos ao passageiro que antes de fazer o check-in da sua bagagem, converse com o funcionário da companhia aérea e solicite uma declaração especial de bens e valores, para que ele possa preencher e informar aqueles bens que estão em sua bagagem. Então, primeiramente, para evitar maiores transtornos, sugerimos ao passageiro que antes de realizar o check-in, ele solicite à companhia aérea uma declaração especial de valores e bens, onde ele pode declarar os bens e informar o valor desses bens, para que ele possa ser indenizado posteriormente. Agora, a companhia aérea, ela pode cobrar um valor a mais por essa declaração, como se fosse um seguro viagem. E também o funcionário da companhia aérea, ela pode revistar a sua mala para verificar se a declaração dos bens bate com os bens que você tem na sua mala. Então, se houver extravio, dano ou violação, se houver a declaração, o valor declarado será o indenizado. E se não houver essa declaração, o que o passageiro vai fazer? Então, caso o passageiro não declare os valores, as companhias aéreas, elas têm um procedimento que mundialmente é seguido. Nos voos domésticos, o critério para essa indenização está previsto no Código Brasileiro de Aviação e normalmente é indenizado o valor de R$ 60 por quilo de bagagem. E nos voos internacionais, eles seguem a Convenção de Varsóvia-Montreal e o valor a ser indenizado é $20 por quilo de bagagem. Mas, se a pessoa se sentir lesada
E se a pessoa se sentir constrangida, nada impede que ingresse no judiciário pleiteando a indenização por danos materiais e morais também. No próximo bloco, vamos falar um pouquinho sobre direito de propriedade. Fiquem com a gente e voltamos já já. O que é isso? O dia virou noite! Será que é o fim do mundo? Sobe-se quem puder! Ai, ai, ai! De novo isso, suas bobas! É a Premodiza que chegou! É hora de diversão! A Premodiza transforma rapidamente seu sonho em realidade. Premodiza, grande nos detalhes. Premodiza! A Lux Iluminação. Uma loja completa, do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. A Lux Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 no Campolim. Estamos de volta com o programa Bate-Papo Jurídico e neste último bloco do nosso programa, a doutora Mayra vai falar sobre os direitos de propriedade. Vamos para a primeira pergunta que nos foi enviada. O que é propriedade? Propriedade é um direito de usar, gozar, usufruir de um bem que lhe pertence e poder, inclusive, resgatá-lo de quem esteja possuindo de má fé, né? Então, é um direito fundamental previsto na Constituição Federal, no artigo 5º, um direito há muito existente, né? Há muito tempo que esse direito de propriedade existe. E ele pode ser com relação a bens móveis, imóveis e a bens concretos. Existe uma discussão com relação apenas aos direitos incorpóreos, que, por exemplo, são os direitos intelectuais. O que prevalece hoje é o entendimento do Clovis Bevilacqua, que ele diz que os bens incorpóreos não são passíveis de propriedade. Um bem intelectual, por exemplo, ele é um título de quem criou uma ideia, de alguma forma, mas que ela não é uma propriedade. Ela pode ser passível até, inclusive, de ações, de indenização, no caso de ser tomada injustamente a ideia, mas não por ser uma propriedade. Ainda que a ideia trazida por Rui Barbosa de que a ideia, né, o direito autoral, ele seja um bem passível de aquisição através da propriedade, esse entendimento hoje já não é mais aceito. Mundialmente é aceito o entendimento do Clovis Bevilacqua, que os bens incorpóreos não são passíveis de propriedade. Doutora, e no caso de uma pessoa que criou diversas obras literárias e compilou essas obras em um site de engenharia, por exemplo. Criado por terceiro. Criado por terceiros. Qual é o direito que esse escritor tem sobre a obra dele? O escritor tem o direito à titularidade. Então, se ela for usada por pessoas de forma inapropriada, ele tem direito a receber indenização por isso, livros, ideias que foram copiadas por outras pessoas. Essa titularidade, com certeza, gera uma indenização e tem que ser buscada. E pela utilização dessas obras? Sim, mas não no sentido da propriedade, porque é um bem incorpóreo. Ótimo. Bens corpóreos, para bens corpóreos, né, a propriedade existe. Para os bens incorpóreos, aí seria a titularidade mesmo.
Vamos para a próxima pergunta. Sofri desapropriação por causa de alteração do plano diretor. O que é isso? Tenho direito a receber indenização? Qual o valor? Ninguém pode ser privado, né, do seu direito à propriedade sem que exista um processo, seja judicial ou administrativo, e sem que lhe seja conferido o direito ao contraditório e à ampla defesa, né? Com certeza, essa desapropriação foi em decorrência de um processo administrativo que foi buscado, por causa dessa ideia do plano diretor, uma nova reestruturação na cidade. Porque o que é esse plano diretor? Esse plano diretor é um instrumento básico de política de desenvolvimento urbanística da cidade. Então, nesse plano diretor é que são determinadas as áreas de preservação, o que vai ser área industrial, o que vai ser área para desenvolvimento de parque ou áreas para não só habitação, mas onde pode ter prédio de uma determinada altura, onde não pode. Então, esse plano diretor, ele rege essa estruturação da cidade para que ela tenha não um desenvolvimento desordenado, né? Para que ela tenha um desenvolvimento que cause um certo conforto para quem reside ali. Então, se ele sofreu essa desapropriação em virtude da alteração do plano diretor, ele tem sim um direito a uma indenização. Essa indenização, o valor dela pode ser tanto aquele que é oferecido pela administração pública, que muitas vezes não é o valor real da propriedade, ou pode ser discutido nas vias judiciais. Nas vias judiciais, na busca pelo valor justo, são considerados, além do valor do imóvel, lucros cessantes, juros indenizatórios, moratórios, honorários, correção monetária. Então, se de repente o dono do imóvel que sofreu a desapropriação, ele se sentiu lesado por aquele valor que está sendo oferecido pelo ente público, deve buscar o judiciário com o intuito de conseguir realmente um valor justo pelo seu imóvel, né? Um valor que ele consiga se readequar em outro local. O que devemos atentar é que se realmente a desapropriação está acontecendo por um interesse da administração pública, por alteração do plano diretor, e não porque o proprietário do imóvel, ele retirou, ele descumpriu, né, na verdade, a função social da propriedade, essa indenização vai ser prévia, justa e em dinheiro. Se houvesse um descumprimento da função social da propriedade, essa indenização seria paga até 10 anos, mas em títulos da dívida pública, por uma penalização, que eu acredito que não seja o caso de quem nos mandou o questionamento. Agora vamos para a última pergunta. Quais os requisitos para uma ação de uso capião? A princípio, 4 requisitos básicos. Tem que existir ânimo de dono, então o que nós chamamos de animus domini, né? A pessoa que está na posse do imóvel, ele tem que se sentir dono, ainda que ele saiba que ele não é. Ele deve cuidar do imóvel, deve conservar, ele pode até edificar, aprimorar, como se ele fosse dono. Então esse é o primeiro principal requisito. O segundo é a posse contínua. Não pode haver interrupção nessa posse. Se houver essa interrupção, não se somam os períodos. Então, para
uma ação de uso capião teria que considerar o último período ininterrupto. A posse deve ser pública, ela não pode ser escondida e tem que ser uma posse pacífica. Se houver violência, enquanto essa violência permanecer, a posse não será pacífica, então não começa a contar o prazo para um pedido na ação de uso capião. Tem que cessar a violência antes de qualquer coisa. Dependendo da ação de uso capião, ou do tipo da uso capião, outros requisitos também deverão ser considerados. Nós temos 3 tipos de uso capião: a extraordinária, a ordinária e a especial. Então, na uso capião extraordinária, o prazo de permanência no imóvel mínimo são de 15 anos, podendo ser reduzido para 10 anos, no caso de uso do imóvel para moradia própria, ou se ele estiver dentro do interesse social da propriedade. Na uso capião ordinária, tem uma diferença. Existe um justo título, então quem está no imóvel adquiriu de um terceiro a propriedade acreditando que ela estava sendo vendida, doada, de alguém que tinha realmente um justo título, e ele tem boa fé. Então nunca houve violência. Ele está no imóvel, ele comprou esse imóvel e ali ele permaneceu. Ele achou que ele estava adquirindo de fato. Na boa fé. O prazo são de 10 anos. O prazo pode ser reduzido para 5 anos, se essa aquisição foi a título oneroso e é utilizado como moradia. Na uso capião especial, nós temos a urbana, a rural e a coletiva. O urbano tem o prazo de 5 anos, considerando que o imóvel deve ter até 250 metros quadrados e quem está buscando a uso capião não pode ter outro imóvel. No rural, são também 5 anos, não podendo o imóvel ter a mais de 50 hectares. E o coletivo, que é a grande diferença aqui, ele é feito, como o nome já diz, para coletividade, quando os imóveis não conseguem ter escrituras separadas. Então, uma comunidade, normalmente comunidade mais pobre, carente, de zonas de periferia, que conseguem adquirir através dessa uso capião. Doutora, foram 2 temas muito interessantes, mas infelizmente o tempo é curto. Então, agradeço a sua presença e até a próxima. Eu que agradeço a companhia e você aí de casa, continue nos mandando e-mails que nos próximos programas iremos respondê-los. Até a próxima!